Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Você já leu sua Bíblia hoje? Vamos meditar rapidamente no versículo da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo de número 19, irmãos, o versículo de número 9 diz assim: Ali encontrou uma caverna, onde passou a noite. Irmãos, essa história, ela vem falar sobre o profeta Elias. Profeta que nós conhecemos, profeta que Deus operou muitas coisas através da vida dele. Capítulo de número 18 anterior, nós vamos ver um duelo entre os profetas de Baal e os profetas de Azera e o próprio Elias. E Deus, ele entrega a vitória. Só que depois deste grande duelo, dessa grande vitória a qual Elias ele recebe, a Bíblia diz que ele sofre uma ameaça. Quando ele sofre essa ameaça, irmãos, ele vai, a Bíblia diz que quando Acabe chega com Jezabel para contar tudo o que havia acontecido, como ele tinha matado os profetas de Baal e de Azera, aí ela vai e faz um juramento e diz que os deuses me castiguem se amanhã até essa mesma hora eu não fizer com Elias a mesma coisa que ele fez com os profetas, e manda um recado pro profeta. A Bíblia diz que o profeta ele tem medo, e quando ele tem medo ele foge. Quando ele foge, ele vai junto com seu moço, deixa o seu moço ali em um certo lugar, ali em Berseba, e ele pega, a Bíblia diz que ele vai sozinho para o deserto. O medo, por causa do medo, ele vai e foge para o deserto. E ele vai, senta debaixo do zimbro, faz uma oração a Deus, pede para que Deus tire a vida dele, porque ele não é melhor do que os seus pais. Ele diz para Deus que ali já basta. Ele pensa que Deus vai atender o pedido dele, né? Tem momentos que nós pensamos que o Senhor ele vai responder o nosso pedido da forma que nós queremos, mas não é dessa maneira, é da forma que ele quer. Elias, ele pede a morte, Deus pega e envia um anjo para levar alimento para ele, para que ele pudesse entender que quem havia escolhido ele era o próprio Deus e que a caminhada só poderia parar no momento em que Deus quisesse que essa caminhada parasse. A Bíblia diz que o anjo vai, dá alimento, manda ele se levantar, dá alimento para ele comer, ele come o alimento, só que em vez dele comer o alimento, uma quantidade certa para que ele pudesse voltar a caminhar, ele come uma quantidade para que ele pudesse retornar a dormir novamente, porque ele estava cansado, desanimado. Alguns dizem que ele estava num grau muito alto de depressão, né, por causa do medo, muitas situações, muitas coisas que acontecem na vida do homem e de uma mulher de Deus. Quando ele vai, ele come, ele dorme novamente, e a Bíblia diz que o anjo ele volta novamente e toca em Elias de novo e diz: Elias, te levanta, come uma porção, uma quantidade para te levantar, para que tu possas caminhar. E a Bíblia diz que ele vai e come, e ele se levanta. Quando ele se levanta, ele caminha 40 dias e 40 noites com aquele alimento, porque aquele alimento ele tinha vindo do céu, para que pudesse sustentar o homem de Deus em sua caminhada. Só que quando ele come, ele vai caminhando e ele encontra uma caverna onde ele passa a noite. Eu quero trazer uma reflexão para nossas vidas neste dia. Cuidado para você não estar morando, fazendo morada, aonde Deus te permitiu entrar para passar apenas uma noite. Eu quero lhe dizer que o Senhor, ele tem uma palavra para mim e para você nessa tarde. Te levanta, sai de onde eu não mandei tu estar. Tira as tuas coisas de onde tu estás fazendo morada, onde eu não mandei tu morar. Eu entrei, eu permiti que você entrasse somente para que você pudesse descansar. Ou seja, não é nesse lugar que Deus quer te ver, não é dessa maneira. Se você que está prostrado, você que cansou da caminhada, retorna novamente, te levanta, porque Deus ele conta com você. Você é um Elias que Deus chamou para fazer a diferença nessa geração. Ou seja, se levante, porque Deus já te deu o alimento, você já se alimentou, e esse alimento que você tem se alimentado, que é a própria palavra de Deus, é ela quem te dá força para caminhar. Que Deus te abençoe. Tome posse dessa palavra nesse dia, que Deus seja contigo, em nome de Jesus.